Boa noite. Vamos iniciar o nosso evangelho, prece e irradiação do Centro Espírita Cearense. Recebi esta prece de uma amiga e gostaria de dividir com vocês neste momento. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus envolva a todos neste momento. Vamos serenando nossos corações, nossos pensamentos e elevando nossos sentimentos até o nosso Mestre Jesus, depositando em suas mãos misericordiosas nossas atribulações, nossos problemas, nossas angústias e aflições, suplicando que nos fortaleça, nos ampare e nos abençoe sempre, principalmente nos momentos em que nos sentimos fragilizados. Depositemos também o nosso amor, a nossa gratidão por tudo que temos recebido, por todas as bênçãos em nossas vidas, rogando que continue ao nosso lado, dando-nos força e coragem para sermos humildes, mostrando-nos o caminho da persistência, o caminho da caridade, para evitarmos o desânimo e o egoísmo, e assim dividirmos com aqueles que compartilham da nossa existência os benefícios que recebemos de Ti todos os dias. Que neste momento em que nos reunimos para estudar e refletir sobre Teu Evangelho de luz, nossos benfeitores e protetores espirituais estejam conosco, dando-nos proteção e amparo, orientando-nos e nos inspirando para melhor compreendermos a lição e aplicá-la em todos os nossos dias. E assim, em Teu nome, Mestre Jesus, iniciamos o estudo de hoje. Que saibamos amar mais e sermos sempre merecedores do Teu imenso amor. Que assim seja. Fiquemos todos na companhia do nosso Mestre Jesus, do nosso anjo da guarda, para que possamos aproveitar os ensinamentos da noite de hoje. Boa noite. Leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 14, desprendimento dos bens terrenos, 4º ao 6º parágrafo. Um dos vossos amigos vos empresta certa quantia. Por pouco honesto que sejais, fazei questão de lá restituirdes escrupulosamente e lhe ficais agradecido. Pois bem, essa é a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celestial que lhe emprestou a riqueza, não querendo para si mais do que para o amor e reconhecimento do rico. Exige deste, porém, que a seu turno dê aos pobres, que são, tanto quanto ele, seus filhos. Ardente e desvarada cobiça despertam os vossos corações os bens que Deus vos confiou. Já pensastes, quando vos deixais apegar imoderadamente a uma riqueza perecível e passageira, como vós mesmos, que um dia tereis que prestar contas ao Senhor daquilo que vos veio dele? Ouvidais que pela riqueza vos revestiste do caráter sagrado de ministro da caridade na terra, para serdes da aludida riqueza dispensadores inteligentes? Portanto, quando somente em vosso proveito usais do que vos confiou, que sois senão depositário infiéis, que resulta desse esquecimento voluntário dos vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, rasga o véu sob que vos ocultáveis e vos fosse a prestar contas ao amigo que vos favorecera e que nesse momento everga diante de vós a toga de juiz. Em vão procurais na terra iludir-vos, colorindo com o nome de virtude o que mais das vezes não passa de egoísmo. Em vão chamais economia e previdência ao que apenas é cupidez e avareza, ou generosidade ao que não é senão prodigalidade em proveito vosso.
Um pai de família, por exemplo, que se abstém de praticar caridade, economizará, amontoará ouro para, diz ele, deixar aos filhos a maior soma possível de bens e evitar que caiam em miséria. É muito justo e paternal. Convenho e ninguém pode censurar, mas será sempre esse único móvel a que ele obedece? Não será muitas vezes um compromisso com a sua consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrenais? Admitamos, no entanto, seja o amor paternal o único móvel que o guie. Será isso o motivo para que esqueça os seus irmãos perante Deus? Quando ele tem o supérfluo, deixará na miséria os filhos, por lhes ficar um pouco menos desse supérfluo? Não será antes dar-lhes uma lição de egoísmo e endurecer-lhes o coração? Não será estiolar neles o amor ao próximo? Pais e mães, laborais em vosso grande erro, se crede que desse modo granjeais maior afeição dos vossos filhos, ensinando-lhes a ser egoísta para com os outros. Ensinai-los sê-lo como vós mesmos. Caríssimos irmãos, percebamos que o Evangelho de hoje nos remete a inúmeras reflexões. Uma delas é a menção relacionada aos bens terrenos. Veja que o apego a esses bens é um dos maiores obstáculos ao nosso adiantamento espiritual. Isso porque dificulta o nosso desenvolvimento nas dificuldades afetivas, morais, nos diversos relacionamentos humanos. Esse apego gera em nós uma ilusão de que encontraremos felicidade nesses bens, quando, na verdade, a felicidade é um estado de espírito que depende de como se reage às situações externas. Depende da qualidade dos sentimentos e emoções e raciocínios despertados nessas reações. Vale lembrar também ser uma reação normal a satisfação sentida por alguém que conquista bens materiais à custa de um trabalho constante e honrado, mas que essa satisfação ela não deve se transformar em um apego que lhe absorva dos demais sentimentos, paralisando então os impulsos do coração. Uma outra atenção que pode nos remeter se refere ao uso desses bens na prodigalidade exagerada, isto é, o gasto excessivo e irrefletidamente. Afirma que quem desperdiça seus bens não dá provas de desprendimento dos bens terrenos, mas sim indiferença aos próprios valores da vida. No bem há tantos outros que esses bens poderiam proporcionar. De certa forma, estão satisfazendo a si próprios, numa forma de egoísmo que os impedem de bem usar seus haveres, sejam quais forem os demais motivos que o impelem de assim agir. Nos atentemos também ao que se fez rico à custa de muito trabalho. Ele costuma dizer que sabe o quanto custou esses bens. Então, ciente disso, é mais um motivo para ele investir em favor dos outros, segundo suas posses, porque conhecendo por ele mesmo as dores ocultas da miséria, tem mais condições de combatê-la do que aquele que foi criado na abundância. Uma outra reflexão se refere aos ricos que procuram justificar-se, considerando virtude o que não passa de egoísmo, como afirma agir com previdência e economia, o que é apenas cupidez e avareza, ou uma generosidade que não se passa de uma prodigalidade inconsequente. Exemplo, cita o pai de família que acumula bens, dizendo que é para os seus filhos, quando está geralmente procurando enganar-se em relação a esse apego aos bens. Pode-se, claro, em algumas situações esse objetivo ser realmente verdadeiro, mas aí se chama a atenção a lição do egoísmo que esses pais dão aos filhos, endurecendo então os corações ao amor ao próximo, ensinando-os a serem egoístas, inclusive com os próprios pais. E por fim, tenhamos a ciência que, ao permitir a posse de riquezas,
Entre a avareza e a prodigalidade exagerada, Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico dar sem ostentação, para que o pobre receba sem humilhação. Finalizando o Evangelho da noite de hoje, nós unimos nossos pensamentos com a equipe encarregada para a fluidificação das águas de todo o planeta. Que ao usufruirmos dessas águas, possamos receber todas as benesses necessárias à nossa vida. E agradecemos mais uma vez a oportunidade de todo esse momento de paz, de energia, de reflexão. Que assim seja. Boa noite.